Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O educador oculto por trás do pseudônimo Allan Kardec construiu a base de uma proposta que encaminha uma aliança entre ciência e religião, sóbria, equilibrada, esclarecedora. Intelectual de amplos recursos, publicou livros sobre a temática confirmando a existência de uma realidade espiritual determinante desta, material, bem como a interação entre ambas, a pluralidade dos mundos habitados, o sentido evolucionista da criação, entre outros aspectos. O último dos seus trabalhos, produzido enquanto encarnado, A Gênese, procura explicar de forma racional a origem de toda a realidade em meio à qual existimos. Publicado em 1868, termina com 3 capítulos explicando a lógica que há nas chamadas predições. Formula a teoria da presciência, analisa as predições do Evangelho, finalizando com uma abordagem intitulada Os Tempos São Chegados. Praticamente ignorado pela maioria científica de sua época, seu esforço encontrou, no Brasil, amplo campo de desenvolvimento. Segundo se acredita, devido à reencarnação em massa de voluntários altamente comprometidos em vidas passadas, com desvirtuamentos nas tarefas de despertamento e iluminação de espíritos das diferentes dimensões visíveis e invisíveis. Como nada é por acaso, naturalmente isso atendia à planificação programada nos bastidores de universos paralelos. E, como a natureza não dá saltos, a maioria dos fracassados conservava atavicamente as influências das escolas religiosas a que estiveram ligados. Como consequência, a doutrina codificada por Allan Kardec fixou-se muito mais no que se poderia chamar espírito evangélico que nos seus aspectos científico-filosóficos. Quando a resposta à questão 1018 do Livro dos Espíritos, entre outros esclarecimentos, São Luís diz que a transformação da humanidade foi predita e chegais a este momento, está se referindo ao diálogo havido logo após Jesus e os discípulos terem saído do templo, conforme preservado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. E no capítulo 21 de Lucas, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os falsos profetas que se levantariam, seduzindo muitas pessoas, e a iniquidade abundante que esfriaria a caridade de muitos, prevista naquela conversa, estão aí para quem quiser ver. Após dar sua visão sobre esses prognósticos, Kardec encerra seu último livro, deixando aos leitores uma quantidade razoável de argumentos que demonstram que a Terra já vivenciava o final de mais um ciclo evolutivo, semelhante a outros transcorridos periodicamente no orbe terreno. Mas o que poucos sabem é que praticamente a íntegra do capítulo 18, na verdade, é um conjunto de reflexões desenvolvidas a partir das instruções dadas pelos espíritos sobre o mesmo assunto, num grande número de comunicações a ele dirigidas e a outras pessoas. Acrescido a elas, incluiu o resumo de várias palestras que teve através de 2 médiuns no processo chamado por ele
de sonambulismo estático e que, ao despertar, não conservavam nenhuma lembrança. Segundo escreveu no número de outubro de 1866 da Revista Espírita, coordenou metodicamente as ideias a fim de lhes dar mais sequência, eliminando todos os detalhes e acessórios supérfluos. Explicou também que os pensamentos foram reproduzidos muito exatamente e as palavras também textualmente, tanto quanto foi possível recolhê-las pela audição. A observação dos acontecimentos havidos desde um século antes do surgimento do Espiritismo até os dias atuais, num aceleramento crescente, confirmam a veracidade dos prognósticos ali agrupados. Allan Kardec, admirado pelo seu bom senso, não parece ter errado justamente naquela que se constituiu no fechamento do chamado Pentateuco Espírita. Lamentavelmente, porém, desconhecida pelos próprios seguidores do Espiritismo. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.